Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Após a atuação da OAB, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para pacificar o entendimento de que não está entre as atribuições das Forças Armadas atuar como poder moderador, assim como o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza a intervenção das Forças Armadas sobre o Legislativo, o Judiciário ou o Executivo. A OAB participa no processo como amicus curiae. O assunto, inclusive, foi destaque no nosso site. Confira. Em memorial apresentado ao STF, o Conselho Federal lembra que as Forças Armadas compõem a estrutura do Poder Executivo e pontua que não cabe aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes. Quanto ao emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, a OAB defendeu que elas devem ser utilizadas apenas em casos excepcionais, estritamente em resposta a ameaças externas, sob convocação de qualquer um dos poderes. Segundo a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, as Forças Armadas não podem ser colocadas a serviço de um dos poderes com o objetivo de intervir no funcionamento de outro, sob o pretexto de combater eventuais excessos ou abusos. Como instituição do Estado, que é as Forças Armadas, protegem os três poderes e cada um deles contra situações que configuram ameaça externa às instituições democráticas e que se tornem graves a ponto de não serem controladas pelos meios ordinários de segurança pública. Para o ministro da Corte, Luiz Fux, não se observa no arcabouço constitucionalmente previsto qualquer espaço à tese de intervenção militar, tampouco de atuação moderadora das Forças Armadas, em completo descompasso com o desenho institucional estabelecido pela Constituição de 88. Os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, Edson Fachin, Flávio Dino e Gilmar Mendes acompanharam este entendimento. Um juiz mandou apreender o celular de um advogado após a promotora de justiça perceber que a sessão estava sendo gravada. Na ocasião, o advogado defendeu sua ação se baseando no Código de Processo Civil. E aí fica o questionamento: a gravação é ou não é permitida? O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas é quem responde pra gente. O senhor se recorda da gerente ter informado? O senhor está gravando, doutor? Tô. Mas o senhor não avisou nem para testemunha, nem para ninguém. Não, mas a gravação é minha, excelência. 367 do CPC. A voz da testemunha está na sua gravação. Não tem problema, mas a gravação é minha. A gravação é minha. Não. Mas eu não autorizo o senhor... Não, não precisa. É uma prerrogativa do advogado. Não. Artigo 367, parágrafo 5º e 6. Então a imagem está prendida? Tá, então eu vou chamar o delegado aqui, excelência. Tá bom? Afinal de contas, o advogado pode ou não pode usar o seu celular, a sua câmera, para gravar audiências? Direto ao ponto, a gravação é permitida pelo artigo 367, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos penais. Já a postagem, elas podem, mas sofrem sérias restrições da LGPD. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade a indicação do representante da advocacia no CNJ, Marcelo Terto, como ouvidor nacional de justiça. O conselheiro vai assumir a ouvidoria no CNJ por 1 ano. Não posso iniciar ou lançar o meu voto, senhor presidente, sem antes agradecer. Não só pela aclamação, mas pelo fato também de terem acabado de me dar conhecimento de que já assumi o cargo de ouvidor nacional de justiça, uma função ou uma missão que muito me honra, mas traz em mim, em primeiro lugar, a necessidade do agradecimento pela confiança das conselheiras, dos conselheiros, em especial de Vossa Excelência, que conduziu tão bem esta pauta, confiando a mim a função de administrar e supervisionar os trabalhos nesse espaço que, para mim, é de suma importância, porque é uma abertura, uma porta para a democratização do Poder Judiciário. É uma forma de se obter dados, de se registrar ocorrências e trazer informações salutares para
a melhor qualidade na produção, na avaliação e na apuração de resultado das políticas judiciárias nacionais. Então, reitero aqui o meu muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado mesmo. Contem comigo e com todo o meu empenho nesta tarefa. A Previdência Social é um dos principais pilares da proteção social no Brasil. Ela é responsável por garantir benefícios como aposentadoria, pensão por morte, benefícios por incapacidade, entre tantos outros que são fundamentais para assegurar uma vida digna aos trabalhadores e familiares. Saiba mais agora na entrevista. A advocacia previdenciária tem atuado cada vez mais junto ao processo administrativo, ou seja, o requerimento de benefícios, recursos, atualizações de CNIS junto ao INSS. Essa atuação tem ajudado a aprimorar e acelerar o processo. Isso porque o advogado e a advogada previdenciarista conhece os requisitos dos benefícios, conhece os documentos necessários para a prova do direito e pode tornar o processo administrativo mais ágil e com resultado mais correto para os segurados. É importante esse cuidado e achar sempre um profissional habilitado para que você tenha o melhor resultado, lembrando sempre que previdência é investimento. Então a análise, inclusive o planejamento de quanto contribuir, quando é melhor se aposentar, faz toda a diferença para uma qualidade de vida depois, no momento em que você precisa receber um benefício do INSS. A OAB Nacional e as seccionais de Goiás e do DF encaminharam reclamação ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo o afastamento do promotor de justiça, Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães, após ofensas a uma advogada no exercício profissional. E não para por aí. Os representantes da advocacia no CNMP também solicitaram à Corregedoria do órgão o afastamento de outro promotor de justiça, Francisco de Assis Santiago, que também teria ofendido uma advogada em Minas Gerais. Confira os detalhes. Nós pedimos o afastamento para evitar que isso volte a acontecer em outros júris. É algo que a gente, em primeiro momento, reputou como algo muito sério, muito forte, muito impactante e que, diante de precedentes do próprio CNMP, a gente pede o afastamento cautelar, provisório, preventivo do membro do Ministério Público com relação ao júri, para que isso não volte a acontecer e que haja o retorno à normalidade do que deve acontecer nos atos judiciais solenes. Respeito recíproco do advogado para com o promotor, do promotor para com o advogado ou advogada, né? Então, a gente tem que ter o retorno a essa normalidade, né? Então, se para o retorno da normalidade nós precisamos afastar o promotor que, naquele momento, tem se mostrado pouco atento à urbanidade com relação a essa senhora, que foi o caso aí em destaque, a gente achou por bem, achou prudente, para evitar qualquer dano futuro, que houvesse o pedido de afastamento preventivo. Aí isso está sendo analisado pelo Corregedor Nacional e depois o trâmite é normal, vai ser distribuído para um relator, vai ser instaurada uma comissão processante que vai apurar isso em PAD, no processo administrativo disciplinar. É importante que a gente compreenda que o CNMP tem ficado atento, cada vez mais atento e diligente para evitar qualquer abuso. Nós temos punido com maior intensidade, por exemplo, do ponto de vista comparatístico, do ponto de vista comparado, do ponto de vista de confronto ou de cotejo, nós temos punido bem mais, por exemplo, do que o CNJ. Então, é importante esse dado que fique cristalizado na mente das pessoas que o CNMP tem punido mais porque tem sido muito atento e não tem compactuado com qualquer atitude que venha a desrespeitar a advocacia brasileira. Mudando de assunto, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, recebeu a delegação da OAB do Espírito Santo para debater pautas importantes da seccional e subseções, como o fortalecimento da advocacia local, interiorização e apoios da gestão. Acompanhe. Eu estou muito feliz em vir a Brasília com 18 presidentes subseções do Estado do Espírito Santo. Essa é uma visita de gratidão e de reconhecimento. Tivemos várias obras inauguradas nos últimos anos e vamos inaugurar ainda mais, com verbas federais. Então os presidentes vieram aqui hoje presencialmente para agradecer a atenção com o Espírito Santo
e fazer, acima de tudo, um convite, um chamado, para que o presidente Beto esteja no Espírito Santo este ano com as dezenas de inaugurações que nós vamos ter. Então, a OAB do Espírito Santo vem a Brasília hoje, acompanhada de 18 presidentes de subseções, para agradecer os investimentos que foram feitos no Estado do Espírito Santo. É muito importante que o sistema OAB proporcionalmente auxilie esses estados que necessariamente têm que ter um aporte financeiro para as inaugurações. Eu estou muito feliz porque, sem dúvida alguma, é um grande investimento para a advocacia do nosso estado. Nos últimos anos, nós inauguramos as subseções de Iuna, Guaçuí, Venda Nova, Colatina e outras sedes. É muito importante que os presidentes de subseções tenham um esforço pessoal para se adquirir lotes nas regiões municipais. E a partir do ganho deste lote público, a gente faz um investimento em obras. E vamos inaugurar ainda este ano Aracruz, Ibiraçu, Colatina e Pinheiros. Os presidentes estiveram aqui hoje para fazer um convite para o presidente Beto para que ele vá ao Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para a advocacia do Estado do Espírito Santo essa estruturação do interior, para que o advogado tenha uma estrutura para atender o seu cliente e, acima de tudo, um ambiente digno para que a ordem se faça presente de norte a sul. O que ele está fazendo no Espírito Santo, a interiorização na construção de sedes, reformas de salas da OAB, seja ela nos fóruns, ou então nos presídios ou nos CDPs. A gente quer agradecer, nós viemos agradecer esses 18 presidentes aqui por essa força que a OAB Federal está levando ao interior do Espírito Santo, a valorização do advogado, a dignidade que o advogado tem ao ver sua casa sendo construída, sendo preparada para recebê-los de uma forma para esse acolhimento que a advocacia tanto merece, tanto busca e principalmente finalizando com todo o respeito que a advocacia também merece no fórum, no Ministério Público e por onde ela passa ou ela contribui. Neste mês é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, mas mesmo diante de leis e políticas públicas que garantem os direitos às pessoas autistas, ainda há quem pratique preconceito e discriminação contra elas. Acompanhe na entrevista. A Ordem dos Advogados do Brasil, não só através de sua Comissão Especial de Defesa da Pessoa Autista, do Conselho Federal do OAB, mas principalmente das comissões seccionais em cada estado, ou subseções, ou comissões de defesa da pessoa com deficiência, quando não há comissão da pessoa autista, ela vem recebendo, encaminhando essas denúncias, vem propondo e participando ativamente através de audiências públicas e outras, e da rede de proteção, que isso é muito importante. Há uma tendência de criação das comissões nas seccionais de defesa da pessoa autista, como, por exemplo, no estado do Ceará foi recém-criado, já existia a Comissão Especial de Defesa da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB, que eu tenho a honra de presidir no momento. E esse diálogo e essa vigilância permanente é muito importante, porque é uma forma que famílias e pessoas autistas têm de recorrer às instituições. A gente faz não apenas o diálogo, mas encaminha também as denúncias às delegacias especializadas de proteção à pessoa com deficiência, quando existem, ou outra delegacia que tenha essa competência no local, além de provocar também Ministério Público, conselhos, enfim, a fim de que haja efetivamente o cumprimento da lei e o respeito à inclusão de alunos e alunos com deficiência, mas não apenas na educação, como quaisquer outros serviços públicos ou mesmo no seu lazer, dentro de casa, dentro de condomínio. Infelizmente, a gente ainda testemunha uma gama de máculas ao direito de pessoas autistas no dia a dia, mas a atuação ela é vigilante, é permanente, porque embora a gente saiba que haja uma inclusão maior, haja um respeito maior, ainda há muitos casos que têm que ser efetivamente denunciados e apurados quando for configurada realmente a prática de um crime ou de um ilícito ali antijurídico, com a efetiva e necessária condenação. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí.
Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado colombiano pela perseguição à Corporação Coletivo de Advogados José Alvear. Esta é considerada a primeira decisão da Corte sobre a perseguição sistemática contra uma organização de direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sua sentença, declarou a responsabilidade internacional de Colômbia por la violação de los direitos à vida, à la integridade personal, à la vida privada, à la liberdade de pensamento e de expressão, à la autodeterminação informativa, a conhecer a verdade, à la honra, a las garantias judiciais, à la proteção judicial, à la liberdade de associação, de circulação e de residência, à la proteção de la família, los direitos de la niñez e ao direito a defender os direitos humanos. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, a sentença reconhece de forma inédita obrigações dos estados na proteção das prerrogativas da advocacia, assegurando que os advogados possam exercer seu papel sem interferências em defesa do devido processo legal. Esse avanço reflete uma preocupação da jurisprudência interamericana em consolidar a independência do sistema de justiça e reafirma que a defesa autônoma e eficaz por parte dos advogados é indispensável para o equilíbrio e a justiça das sociedades. Fecha aspas. Representando a OAB Nacional, o presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados e conselheiro federal, Felipe Sarmento, participou da solenidade em comemoração aos 35 anos de instalação dos Tribunais Regionais Federais. Em sua fala, Sarmento elogiou a atuação dos TRFs em função do aprimoramento do sistema de justiça. Nos últimos anos, houve avanços importantes para aprimorar a Justiça Federal. A criação de um novo Tribunal Regional e o aumento no número de desembargadores federais em todas as regiões foram passos importantes para melhorar a distribuição da carga de trabalho por julgador. Dia após dia, o Judiciário Federal tem chamado para si a incumbência de vencer as adversidades e promover a eficácia e a integração. A advocacia reconhece o empenho de servidores e magistrados na construção de soluções concretas e criativas, que situam a Justiça Federal como uma referência para os cidadãos de estabilidade e segurança institucional. Como advogado militante na Justiça Federal há mais de 25 anos, sou testemunha do compromisso das Cortes Regionais com a concretização do acesso à justiça. Ao longo dessas décadas, as Cortes Regionais buscaram responder às circunstâncias de cada momento, amadurecendo e acompanhando as novas exigências de uma sociedade que segue se fortalecendo na consciência dos deveres e direitos da cidadania. Cabe-nos, por nossa parte, portanto, deixar para a posteridade o registro de como, ao longo das últimas 3 décadas, os 6 TRFs costuraram a muitas mãos uma cultura jurídica e institucional guiada pelos valores civilizatórios da solidariedade e da justiça. E se, de um lado, o Poder Judiciário é a última trincheira do cidadão contra atos atentatórios a seus direitos, de outro, é a advocacia que faz ecoar suas demandas. Advogados e advogadas são a voz constitucional da nossa cidadania. A fim de ampliar o debate sobre o novo Código Eleitoral, as comissões de Direito Eleitoral e de Estudo da Reforma Política da OAB promoveram audiência pública para tratar sobre a legislação, sugestões de mudança e possíveis aperfeiçoamentos ao texto atual. Confira. Independente dos debates que serão feitos hoje, já fazer um pleito em nome da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista o contido no artigo 133 da nossa Constituição, que prevê a advocacia como indispensável à administração da justiça, também inserir a advocacia no dispositivo da nova reforma do Código Eleitoral como indispensável à administração eleitoral ao lado do Ministério Público, como consta no texto que está sendo debatido atualmente no Congresso Nacional e que certamente estará homenageando todos os advogados e advogadas brasileiros que militam na área eleitoral, que se sentem muito prestigiados com a sua presença no dia de hoje. Isso demonstra que a atual gestão tem buscado, através desta interlocução, o avanço necessário em todas as pautas da advocacia. Na abertura da 10ª Conferência Estadual da Advocacia Maranhense, realizada em São Luís, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, enfatizou a importância de preservar as prerrogativas da advocacia no contexto da digitalização da justiça. Ele ressaltou que, embora seja crucial buscar celeridade nos julgamentos, isso não deve resultar no comprometimento dos direitos fundamentais à defesa e ao acesso à justiça. Vamos assistir.
Debater desenvolvimento, cidadania e direito digital no Brasil exige da advocacia e dos demais atores jurídicos a compreensão holística de contemporaneidade. O direito não se resume a um conjunto de normas abstratas, nem se limita a subsidiar litígios jurídicos. O direito é, sobretudo, um instrumento de transformação social. Por isso, a atuação da advocacia deve olhar para os anseios da sociedade e questionar como podemos contribuir para o aperfeiçoamento do nosso mundo do mundo ao nosso redor. Para acompanhar os avanços sociais, devemos nos atentar para o espírito do nosso tempo, a digitalização de todas as esferas da vida. O intenso desenvolvimento tecnológico das últimas décadas faz nascer uma categoria hoje conhecida como Direito 4.0. Essa é a definição dada à integração entre o mundo jurídico e as tecnologias da informação, como a inteligência artificial e os processos de automação. Por um lado, o processo digital trouxe ferramentas importantes para a advocacia, que facilitam o dia a dia dos profissionais. Balcão virtual em cartórios e tribunais, calculadora de custas, software de controle de prazos e de jurisprudências são alguns exemplos disso. Por outro lado, temos visto uma tendência de utilização da tecnologia para dificultar o exercício pleno da advocacia. A sustentação oral, por exemplo, é um direito sagrado da advocacia. Fundamental, portanto, para a consagração da ampla defesa e do contraditório, pois permite que o advogado, em sua arena sagrada, que é a tribuna nos tribunais, possam levar a voz, possa restaurar a dignidade e valores da cidadania brasileira. Não podemos retroceder, não podemos renunciar ao direito que temos de postular, não podemos permitir com que a advocacia seja taxada e chamada de predatória. Não podemos permitir com que a advocacia seja culpada pelo número, pelo volume de processos, quando na verdade a advocacia é a grande amiga do cidadão e da cidadã. É a advocacia que fala, que é a voz daquele que mais necessita, daquele que menos tem acesso à justiça. Querem nos calar porque somos nós que temos a coragem de falar com altivez, de mostrar os problemas, de dizer o que está errado e, quando necessário, e sim, ao CNJ e ao sistema de justiça para postular e dizer que nós temos coragem e representamos a advocacia, mas também representamos a democracia. O cidadão, iremos postular sempre. Não nos tirarão o direito jamais de pedir, de postular e de ir a juízo. Meus amigos, essa é a nossa ordem. É a ordem que nós queremos pelos próximos 92 anos. Uma ordem jovem, uma ordem que entrega cada vez mais estrutura, capacitação, salas para advocacia, que abraça assim, doutora Vitória, doutor Ailton, a jovem advocacia, porque precisa e merece de apoio. É a jovem. É essa ordem, Tiago, que olha para o veterano, que respeita, que reconhece o seu valor, que caminha ao lado de cada advogado e de cada advogada do estado do Maranhão, percorrendo todos os estados, trabalhando todos os dias para possibilitar com que o advogado e a advogada maranhense tenha o seu exercício profissional otimizado. No Giro ADV de hoje, nós vamos conferir as principais ações e entregas da seccional da OAB no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a defesa das prerrogativas e a interiorização da advocacia. Acompanhe na entrevista. Eu tenho insistido que nós temos algumas marcas muito significativas. A marca da defesa das prerrogativas, a marca da inovação é uma marca muito significativa da nossa gestão. Nós criamos um evento chamado Cidade da Advocacia, que foi o maior evento na nossa história. Na sua primeira edição, na história de 90 anos, tivemos 5.000 advogadas e advogados inscritos. Na segunda edição, no ano passado, triplicamos, tivemos 15.000 advogadas e advogados inscritos. Um evento absolutamente inédito e inovador. Então, a inovação é uma marca. Nós implementamos uma rede de usinas geradoras de energia fotovoltaica. São 16 usinas espalhadas no estado, pelo qual nós zeramos o nosso custo de energia elétrica, automatizamos todas as nossas... Estamos no processo de automatização de todas as nossas salas, são mais de 270,
Então, a inovação é outra marca, né? A defesa das prerrogativas é uma marca muito significativa, a inovação é uma marca muito significativa. E a presença, tanto na capital como no interior. Eu tenho feito um esforço para estar ao lado da advocacia, tanto na capital como no interior. Eu tenho ido aos foros aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Eu faço visitas periódicas aos presídios, às delegacias, para entender a dor que a colega advogada ou colega advogada está vivenciando no seu exercício profissional diário. Então, a importância da presença, seja no interior ou na capital, é essa. O primeiro objetivo é compreender a dor, a dificuldade, ver como é que estão as condições de trabalho, as nossas salas, os nossos espaços, ver como é que está a relação dos agentes públicos em delegacias de polícia, nos foros, nos presídios, com a advocacia. A gente mostra ainda as ações da OAB Paraíba e quem traz os destaques é o presidente da seccional. Veja. A OAB da Paraíba representou, junto ao Ministério Público Estadual, requerendo a instauração de inquérito civil público, e junto ao Tribunal de Contas do Estado, requerendo procedimento de apuração de conduta administrativa, em face do descumprimento das normas ambientais que regulam o espaço urbano na orla paraibana. A Paraíba tem o privilégio, que é diferenciado, na norma constitucional estadual e na norma urbana de regência na capital, proibir a construção na orla marítima do que chamam-se espigões, ou prédios de altura diferenciada, toda a normativa de altura máxima, e o que se percebeu nos últimos anos foi o descompromisso no que tange ao cumprimento e fiscalização dessa garantia à cidadania de um ambiente mais saudável, do acesso a tudo que do mar vem de bom, inclusive o acesso ao ar mais fresco, mais arejado para todos que fazem parte da capital. Esse é um diferencial que orgulha a Paraíba e que, lamentavelmente, vem sendo descumprido por construtores e com pouca fiscalização por parte do poder público. O inquérito civil foi instaurado, foram realizadas vistorias, tem causado na Paraíba todo o movimento, além da OAB de sociedades civis, em defesa, né, da preservação da legislação ambiental e legislação urbanística, e a OAB, através de sua Comissão de Direito Ambiental, está atuando no sentido de buscar cumprir a lei e evitar que abusos e evitar que descompromissos com as normas ambientais e urbanísticas se possam tornar lamentáveis regras, como tem sido ultimamente aqui na capital de nossa Paraíba. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!